Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos à quinta-feira da Semana Santa, 6 de abril de 2023. Hoje começa o Tríduo Pascal e, de maneira muito especial, cada um de nós deve participar de todas as celebrações, sem desculpa esfarrapada, porque são os 3 dias mais importantes da nossa fé. Jesus lava os nossos pés na liturgia de hoje, uma atitude de serviço que nunca mais ele deixará de exercer. O jarro com água e a bacia atravessa os séculos e chega até nós. Aceitemos o serviço do Senhor na cruz, quando dá a sua vida por nós e para que tenhamos parte com ele. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, amar-vos acima de tudo é ser perfeito. Multiplicai em nós a vossa graça e concedei aos que firmamos nossa esperança na morte do vosso Filho, alcançarmos por sua ressurreição aqueles bens que na fé buscamos. Amém. João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João abre a história da paixão e morte de Jesus, apresentando o gesto profético do lava-pés, que simboliza a doação de amor do Filho de Deus com o serviço da sua vida, através da suprema humilhação da cruz. O lava-pés representa a paixão e morte de Jesus, o ato extremo de amor pelos seus. Este serviço de lava-pés, que só poderia ser exigido de escravos não judeus, anuncia a aniquilação da cruz, uma tortura reservada aos escravos. Este estágio final da manifestação de Cristo começa pouco antes da festa da Páscoa. A hora de Jesus é a passagem da terra para o céu, o retorno ao Pai de quem veio. Com a sua morte, Jesus volta para o Pai.
Cristo foi enviado ao mundo pelo amor do Pai para salvar a humanidade pecadora, para iluminar as trevas do mal. Agora, tendo cumprido sua missão, deixa o mundo e volta para o Pai. Esta passagem de Jesus, através da sua paixão e morte, representa a prova suprema do seu amor pelos seus discípulos. A expressão máxima do amor é constituída pelo sacrifício da sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15. Jesus, o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas, capítulo 10. Isso significa amar até o fim. Na cruz foi consumado o sacrifício do amor do Filho de Deus, pois este Jesus, antes de inclinar a cabeça e entregar o Espírito, exclamou: está consumado. Este verbo no grego tetelestai lembra a expressão até o fim, que também do grego eis telos, de João capítulo 13, e forma uma ampla inclusão dos capítulos 13 ao 19 do próprio Evangelho de João. Os acontecimentos finais da revelação suprema do amor de Jesus pela sua comunidade devem ser vistos à luz da perfeição do amor do Filho de Deus pelos seus irmãos. O lava-pés anuncia simbolicamente este supremo serviço de amor de Cristo pela sua igreja. Esse gesto profético ocorre durante a última ceia. Paulo e os outros evangelhos nos dizem que, nesta ocasião, Jesus instituiu a Eucaristia. João, no contexto da última ceia, nem sequer menciona este acontecimento. O tema da Eucaristia já havia sido tratado por João extensivamente no capítulo 6. O Mateus, Marcos, Lucas e o próprio Paulo traz a instituição para a última ceia. O lava-pés simboliza a hora de Cristo, que é o dom supremo de sua vida em favor dos seus amigos, com a humilhante morte na cruz. O pôr as próprias vestes, como está no versículo 4, recorda o pôr a própria alma, João capítulo 10. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Simão Pedro se recusa a receber o serviço do lava-pés de Jesus. Entre os judeus, esse serviço era reservado aos escravos pagãos. O mestre não poderia exigir isso de nenhum escravo circuncidado, ou seja, judeu. Nesse contexto social, a objeção de Pedro é totalmente compreensível. É inédito que o Senhor realize um serviço tão humilhante. A resposta misteriosa de Jesus, o que eu faço, você entenderá mais tarde. Não é fácil tanto de compreender. Com efeito, Pedro não se contenta com a resposta de Jesus e persiste na sua recusa. Jesus responde que esta recusa o exclui de participar da sua vida. A expressão partilha indica a herança da terra prometida. Deuteronômio capítulo 12, capítulo 14, e a vida de comunhão com o Senhor, capítulo 10, neste contexto, exprime a vida de profunda amizade do discípulo com o Filho de Deus. Jesus indica a Pedro que, ao recusar o seu serviço humilde, separa-se do seu Senhor, porque não aceita o seu sacrifício redentor, simbolizado na lavagem dos pés. Diante desta perspectiva, Pedro prontamente mudou de ideia e declarou-se disposto a lavar também as outras partes do corpo. Jesus responde que o banho não é necessário para os puros. A resposta de Jesus indica a purificação do coração pela incredulidade pelo pecado. Em João capítulo 15, versículo 3, é apresentada a purificação dos discípulos em relação às palavras reveladas por Cristo e acolhidas por eles. Portanto, nos faz compreender que esta limpeza espiritual é fruto da fé. Esta explicação é sugerida pela referência à traição de Judas. Nem todos os apóstolos são puros, porque dentre eles há um incrédulo e traidor. No final do lava-pés, Jesus pode exortar os discípulos ao serviço mútuo na comunidade cristã com a força do seu próprio exemplo. Ele se vale de sua condição divina de Senhor e Mestre para convidar os discípulos a imitar seu exemplo de humilde servo dos irmãos. Se o Filho de Deus se humilhou tanto por amor aos discípulos, tanto mais eles devem servir uns aos outros. Jesus deu o exemplo que os seus discípulos devem imitar. Devem amar-se como Jesus os amou.
e devem oferecer-se aos serviços mais humildes, a imitação de Cristo, que veio, sendo Ele Senhor e Deus, servir a nossa humanidade. E nos próximos 3 episódios, nos próximos 3 dias, não vamos falar do santo do dia. Vamos focar a nossa atenção no Cristo crucificado ressuscitado. Não esqueça de meditar o grande amor que Deus tem por você. Tá certo? Hoje é Ele quem lava os seus pés. Merece uma meditação, merece um momento de silêncio e um momento de reflexão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã e boa celebração.